Fala, jogadora! Adélia Bristotti aqui, estudante e atleta da Graceland University. Já estamos agora, acredito que 2 semanas depois do fim oficial da temporada. Então hoje, como tá um dia bem chuvoso aqui em Lamonai, resolvi tirar um tempinho para gravar o vídeo prometido com uma análise geral de tudo que rolou nessa temporada. Quem acompanhou meu último vídeo sabe que eu enfrentei alguns desafios e várias frustrações durante esse período, durante a minha primeira temporada jogando futebol universitário aqui nos Estados Unidos, mas também foi um período de muitos aprendizados, de muitas descobertas, de momentos muito positivos. Então, a ideia do vídeo de hoje é realmente fazer um compilado de tudo o que aconteceu e quais foram os pontos positivos, os pontos negativos e o que eu tenho que manter na minha cabeça para estar seguindo em frente, pensando já na próxima temporada, no que vem. Para deixar o vídeo então um pouco mais divertido, eu resolvi fazer a análise geral da temporada num estilo awards, então eu vou eleger algumas categorias e escolher qual foi o campeão daquela categoria. As categorias então, já dando o spoiler para vocês, vão ser melhor jogo, pior jogo, lance preferido, viagem preferida, momento preferido e, para finalizar, o meu maior aprendizado. Vem comigo então para conferir quais foram os momentos que eu elegi como campeões de cada uma dessas categorias. Bora lá! Vamos então começar esse Fala Jogador Awards com a nossa primeira categoria, Melhor Jogo. E aqui já temos o resultado, está envelopado. Vamos descobrir quem ganhou. Graceland versus Park. Graceland versus Park, então, foi o nosso segundo jogo da temporada. O jogo foi fora de casa, foi lá na Park University. Então, primeira coisa foi que eu amei aquela universidade. A vibe é bem assim de castelos, aqui na Graceland também é assim, né? Mas lá é mais ainda. E como a universidade ela fica em um morro, tipo, o visual é muito, muito deslumbrante. A partir do momento que a gente chegou lá, já foi uma questão assim de um jogo que já tava trazendo muita emoção, porque toda a vibe daquela partida, ela tava muito emocionante. O segundo motivo também é porque essa foi a nossa primeira viagem, então eu tava bem animada, bem empolgada. E como o nosso primeiro jogo tinha sido de um nível mais baixo, foi contra um time que estava mais fraco, quando a gente foi para esse jogo, a gente sabia que a gente ia estar ali enfrentando um time de um pouco mais nível e exigir um pouco mais de físico, um pouco mais de preparação. E quando a gente chegou lá, a gente conseguiu buscar o resultado. Então foi um momento assim que eu realmente me senti jogando a minha primeira partida assim disputada de college soccer aqui nos Estados Unidos. Sem mencionar que a gente abriu o placar 2-0, levou o empate e conseguiu fazer o último gol, marcar o último gol nos últimos 10 minutos para levar para 3-2 e ganhar aquela partida. Então foi realmente uma emoção do início ao fim. E por fim também foi a partida que eu mais contribuí com estatísticas. Então eu dei minha primeira assistência nesse jogo, eu tive vários lances, vários passes muito positivos, criaram jogadas. Então o saldo dessa viagem, desse jogo, foi muito positivo, foi um jogo assim que deu motivação, que foi um jogo de comprovar que a gente tinha muita capacidade, tanto em grupo quanto individualmente, e por isso eu elegi como o melhor jogo da temporada. Foi realmente a minha partida preferida, sem sombra de dúvidas nenhuma. Continuando então os nossos awards, vamos agora para a categoria Pior Jogo. Estão prontos para descobrir quem leva essa? Bora lá! CMU versus Graceland. Antes de dar os meus motivos para eleger CMU versus Graceland, vai aqui uma curiosidade. Aqui nos Estados Unidos, geralmente o time que joga em casa é mencionado depois. Eu acho que no Brasil a gente faz só o contrário, a gente sempre menciona o time da casa primeiro e depois o time visitante, mas aqui é sempre ao contrário, porque eles fazem daí como se fosse CMU at Graceland. Vocês podem ver, qualquer partida de jogo americano, futebol, basquete, sempre vai estar primeiro o time visitante e depois o time da casa, porque é sempre tal time at, que é tipo tal time na casa do outro time, sabe? Então o time da casa aqui é sempre mencionado depois. Eu acho isso engraçado, talvez ninguém ligue, mas acho uma curiosidade que é diferente, assim. Enfim, continuando as justificativas aqui do nosso awards de pior jogo,
O jogo contra a CMU foi o jogo do último vídeo, nosso último jogo da temporada, então já comentei um pouquinho pra vocês. Mas pra mim foi uma partida completamente frustrante no geral. O resultado foi frustrante, o desempenho foi frustrante, as minhas oportunidades foram frustrantes. Então foi um jogo em que a gente perdeu e que eu acho que a gente poderia ter ganhado, em que o time estava totalmente desentrosado, e eu tenho muitos motivos para acreditar nas razões disso, mas também acho que não tem por que ficar expondo depois que já passou. E eu esperava ter jogado muito mais, pelo menos um tempo completo, que era o que eu tava fazendo minimamente nos outros jogos, mas esperava inclusive ter jogado praticamente a partida inteira, e eu tive muito pouco tempo de jogo, então fiquei bem chateada. E no geral, fora isso também, o time, como eu falei, tava bem desentrosado, a gente criou pouquíssimas jogadas, e era um jogo assim que a gente tinha muitas chances de ter ganho, a gente tinha total capacidade de ter ganho, e a gente acabou não conseguindo botar o nosso desempenho ali, que a gente poderia ter colocado no jogo, e buscar o resultado. Então, no geral, foi uma partida super frustrante, e além de tudo era a última da temporada, então foi bem chato terminar a temporada assim. Então, por isso eu elegi esse o pior jogo, porque realmente foi um jogo assim que eu tirei pouquíssimas coisas de aprendizado, pouquíssimas coisas positivas. Então, pra mim foi a pior partida da temporada. Seguindo então com as categorias da nossa premiação, nós agora vamos para o prêmio de lance preferido. Vamos descobrir qual foi o lance preferido dessa temporada. Quase assistência contra Parque. Como eu já falei na primeira categoria, a partida contra Parque foi a minha partida preferida. Foi um jogo assim emocionante, entusiástico do início ao fim, e que eu consegui contribuir muito pro time, e inclusive eu dei uma assistência naquele jogo, mas o meu lance preferido acabou sendo a minha quase assistência, que levou a um pênalti, que levou a um gol. Então, graças a Deus, nós marcamos o gol por meio daquela jogada, mas acabou sendo meu lance preferido porque foi um lance em que eu consegui recuperar a bola. A zagueira tinha recuperado a bola cortada de um passe nosso, eu consegui recuperar a bola. A zagueira ainda caiu, não sei como, eu acho que aquele lance é muito louco assim, mas a zagueira caiu, eu consegui me desviar dela e fiz um passe por meio das outras duas zagueiras pra atacante do nosso time, e se ela não tivesse sido completamente derrubada, provavelmente teria sido gol. E se não fosse gol, teria sido uma chance incrível de gol. Então, foi meu lance preferido, foi um lance assim que eu tive que pensar muito rápido e conseguir executar bem a ação. Então, por isso eu acabei elegendo como meu lance preferido da temporada, porque envolve tudo que eu mais gosto de fazer no futebol, que é encontrar passes, encontrar jogadas, aplicar a minha visão de jogo. Então, por isso, elegi esse como meu lance preferido dessa temporada. Seguindo então com a nossa premiação, nós vamos agora para a categoria de viagem preferida, e já temos o nosso vencedor aqui no envelope. Vamos ver quem ganhou. Des Moines versus Grandville. Então, Des Moines foi o lugar para o qual a gente foi, a cidade de Des Moines, e Grandville foi o jogo que a gente jogou nessa cidade. Eu não fiz vlog sobre essa viagem porque esse jogo não foi filmado. Aliás, ele foi filmado, mas ele não foi publicado, então eu não consegui pegar os lances. Mas Des Moines, pra quem não sabe, é a capital de Iowa. E eu, quando vim pra cá, não fazia ideia disso. Inclusive, pesquisei um pouco sobre Iowa, porque eu não sabia praticamente nada. E eu jurava que a capital de Iowa era Iowa City, porque tem Iowa City aqui. E fora Iowa City, também tem a cidade de Ames, que é onde fica a Iowa State University, que é a universidade mais famosa aqui do estado. Então, o meu palpite era que a segunda maior cidade, depois de Iowa City, era Ames. Mas, na verdade, a capital de Iowa é uma cidade chamada Des Moines, um nome de origem francesa, por causa dos imigrantes franceses que vieram para essa área. E a cidade fica mais ou menos 1 hora e pouquinho aqui de Lamoni. Então, foi uma viagem super tranquila, super rápida. E foi muito, muito massa conhecer essa cidade, por isso que eu botei como minha viagem preferida. Primeiro porque a universidade que a gente visitou, a Grandville, é uma universidade incrível, tipo assim, uma universidade linda, gigantesca. Por mais que jogue na mesma conferência que a gente, deu pra ver que é outro nível ali, cidade de capital mesmo. Eles tinham, inclusive, era uma ponte, assim, de vidro que interligava duas partes da faculdade, tipo assim, aquilo era lindo. Então, foi muito massa conhecer, a estrutura deles era demais, então foi muito massa visitar essa faculdade, jogar lá. Inclusive, Grandville foi o nosso primeiro jogo aqui em casa, então a gente teve um rematch com elas, lá na cidade delas.
E depois a gente saiu pra jantar, então a gente deu uma passeada por Des Moines e a cidade é grande, assim, só que a vibe é muito diferente. Tipo, como é que eu vou poder explicar? É uma cidade grande, é uma capital aqui nos Estados Unidos, só que não é aquela cidade que é aquela loucura de capital, sabe? É um pouco mais tranquilo. Então a arquitetura da cidade é linda, é um lugar que é movimentado, então foi bom ver movimentação. Como a gente tá aqui há muito tempo em Lamoni, que é uma cidade bem parada, bem pequena, foi bom ir pra um lugar movimentado, mas ao mesmo tempo um lugar que, assim, te dá liberdade pra conhecer, pra ir e vir e tá visitando os lugares sem se estressar, sabe? Então a gente recebeu aquela vibe de cidade grande, de novidade, mas ao mesmo tempo não foi um estresse. Você que vem aos Estados Unidos não faz ideia de que a cidade existe. É um baita lugar para se visitar. E além de tudo, Des Moines foi eleito ano passado como a cidade aqui nos Estados Unidos com mais oportunidades para jovens adultos iniciarem as suas carreiras. Então é um baita lugar para se instalar, até porque o custo de vida não é tão alto quanto outras capitais aqui nos Estados Unidos, e é uma cidade com qualidade de vida excelente. Seguindo então para a nossa penúltima categoria, categoria de momento preferido. Já temos o nosso campeão e agora eu vou revelar pra vocês qual foi o meu momento preferido da temporada. Media Day. Media Day, dia da mídia. Foi quando a gente tirou fotos, a gente colocou os nossos uniformes pela primeira vez, descobriu as nossas numerações, recebeu ali alguns uniformes novos também, meia, shorts, etc. Então foi um dia muito legal de confraternização e também foi pra mim o dia que caiu a ficha, sabe? Foi ali no finalzinho da pré-temporada e o dia que caiu a ficha do tipo, caraca, eu tô aqui nos Estados Unidos, tô jogando num time com estrutura, tenho diversas companheiras de time do mundo todo, a gente tá aqui com uma mesma missão, eu realmente tô envolvida no futebol feminino. E além de tudo, foi um dia assim de relembrar também toda a caminhada até chegar aqui, porque eu pude pegar a minha bandeira do Brasil e tá ali tirando fotos, mandando vídeos pra família, pros amigos. Então, pra mim foi o momento preferido da temporada, até porque como nada tinha acontecido ainda também, naquele momento ainda não existiam frustrações, ainda não existiam decepções. Então foi realmente assim um dia de muita gratidão, sabe? Um dia de muita gratidão mesmo, de relembrar, de reconhecer, de estar se divertindo com as minhas colegas de time. Então por isso foi o meu momento preferido da temporada. Foi realmente um dia muito leve, muito gostoso e de muita gratidão, que é o que mais importa no final do dia. Por fim, bora lá então para a última categoria do nosso Awards, que é maior aprendizado da temporada. Foi bem legal refletir sobre isso e eu realmente fiquei em dúvida de qual aprendizado eu ia trazer para vocês, mas considerando todos os momentos e tudo que aconteceu, eu resolvi escolher um, que agora eu vou revelar para vocês, então vamos lá. As coisas não acontecem no nosso tempo. Ó, vou até deixar aqui, ó, pra você copiar, também escrever na sua parede, no seu espelho, no seu celular. As coisas não acontecem no nosso tempo, acontecem no tempo de Deus, do universo, do como você quiser chamar essa coisa incerta que existe no nosso mundo. Mas essa temporada realmente foi um aprendizado, um lembrete, aliás, porque a gente está em constante aprendizado sobre isso, mas um lembrete de paciência. Paciência, porque as coisas elas não vão ser imediatas, não vão acontecer da noite pro dia. Por mais que eu tive alguns momentos muito bons, momentos em que eu me diverti muito, que eu aproveitei demais e que eu estive muito grata à oportunidade que eu tô tendo, eu também tive muitas frustrações, mas a importância agora é pegar essas frustrações e transformar em mais motivação, em mais força, principalmente, pra estar continuando. Porque no nosso caminho, a gente vai ter sempre muitas provações. E a gente não pode parar diante delas, porque realmente são através dessas provações que a gente vai se provar capaz de atingir os nossos maiores objetivos. É difícil no dia a dia a gente se manter motivado, principalmente quando as coisas que a gente deseja não estão acontecendo, inclusive as coisas que nos deixam felizes, que é para quem joga futebol, para quem pratica qualquer esporte, é estar em campo, é estar crescendo dentro de campo, é estar se desenvolvendo dentro de campo. Esse aprendizado é um lembrete também pro meu dia a dia de que as coisas não acontecem no nosso tempo e que a gente tem que persistir até que elas aconteçam, porque esse é o truque da vida, é se apaixonar por esse processo, é encontrar não motivação todos os dias, mas força para acordar todos os dias e seguir no caminho do processo, do objetivo que você quer alcançar.
Inclusive, eu fiquei com muita dúvida, porque outro aprendizado que eu também acho que ficou ali, ó, quase empatado no meu maior aprendizado da temporada, é o aprendizado de que a constância é que traz resultados. Porque quando eu comecei a jogar aqui, eu achei que eu não ia ser capaz. Eu achei que eu não ia ser capaz porque eu tava muito tempo sem jogar. Por mais que eu tivesse treinado todos os meses anteriores, eu sabia que eu não tinha aquele ritmo de jogo que as meninas daqui tinham. Mas ali, pouquinho de pouquinho, eu fui vendo que a cada jogo eu tinha mais energia, eu conseguia aguentar mais tempo dentro de campo, eu tava correndo mais rápido, eu tava pensando mais rápido com a bola. Então, no fim das contas, é um processo de que cada dia faz a diferença. Então, a importância está em cada dia continuar a persistir, porque a constância vai trazer os resultados também. Por mais que isso tenha sido um grande aprendizado, o meu maior da temporada foi esse, que a gente tem que respeitar o tempo da vida, o tempo de Deus, o tempo do universo. E se a gente colocar o trabalho ali todos os dias, ali, segundo detalhe, segundo aprendizado, as coisas vão acontecer, no tempo que elas tiverem que acontecer. Enfim, galera, espero que tenham gostado do Fala Jogador Awards. Foi muito legal poder dar uma refletida na temporada e selecionar esses momentos. Foram muitos aprendizados, muitos desafios, mas agora acabou, passou rápido. Então, o que há é usar esses momentos como combustível para o futuro, como aprendizado para o futuro, como lições para estar crescendo, corrigindo erros e melhorando. E agora, tô tirando um tempinho para descansar, até porque a gente tá com muita coisa da faculdade, agora é a finaleira, é a hora de entregar aqueles milhões de trabalho. Então, essa semana eu vou focar nisso, mas semana que vem já pretendo estar me planejando novamente para retomar os treinamentos e estar planejando, já pensando a longo prazo, na próxima temporada, em estar voltando com tudo, melhor ainda, muito mais forte. E acho importante também tirar esse tempo, né, pra dar uma sossegada, porque às vezes quando a gente fica muito tempo em uma coisa só, a gente acaba também perdendo o rumo. Então, acho que esse tempinho pra eu me ajeitar na faculdade e também dar uma descansada vai ser bom pra eu poder recuperar as forças, recuperar o fôlego, a energia. E agradeço novamente a todos vocês que acompanham aqui o Fala Jogadora e me dão muita força, muito incentivo pra estar continuando nessa jornada. Não esqueçam de deixar aquele like pra ajudar o Fala Jogador a crescer cada vez mais, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações quando novos vídeos saíram. E deixem aí nos comentários se vocês tiveram alguma opinião diferente sobre essa temporada, principalmente quem acompanhou a maioria dos momentos, e também o que acharam, o que vocês têm de opinião, de comentários, que eu vou adorar estar lendo e também refletindo sobre. No mais, nos vemos na próxima e falou!